Isso foi um golpe. Vocês acham que vão enganar quem com isso? Os Estados Unidos estão falando sério. Acabou a palhaçada. Eu tô com esse mote desde o primeiro dia. Acabou a palhaçada. A batata tá assando e o ovo tá fritando. Tudo junto. Para reverter isso, o sistema para sobreviver vai ter que se adaptar e isso envolve se livrar do Alexandre de Moraes. A situação não está nada fácil para a turma golpista suprema. Ministros estão insatisfeitos com Moraes e podem mudar completamente o julgamento de Bolsonaro, diz Folha. É isso mesmo. Uma informação bombástica vazou. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão insatisfeitos com a decisão de Alexandre de Moraes de levar o julgamento do ex-presidente Bolsonaro à primeira turma da corte. Para eles, um caso de tamanha relevância deveria ser analisado no plenário do STF, que reúne todos os ministros. Segundo a Folha de São Paulo, há um entendimento entre magistrados de que um julgamento no plenário daria mais legitimidade ao veredito, evitando questionamentos sobre a imparcialidade do processo. O principal argumento é de que a composição da primeira turma, formada por Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Fux, levanta suspeitas, já que os 4 dos 5 ministros foram indicados por Lula. Nos bastidores, acredita-se que Moraes quer evitar levar o caso ao plenário para impedir debates e divergências mais amplas. A presença dos ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, poderia gerar resistência e exposições públicas de discordâncias dentro da corte. A insatisfação no STF mostra que Moraes está perdendo a força, e surge um fio de esperança justamente no momento em que ações de Moraes podem causar um conflito diplomático. É isso mesmo. O Comitê Judiciário dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma proposta para vetar a entrada do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no país. O texto intitulado Sem Censores nas Nossas Fronteiras ainda precisa ser votado no plenário da Câmara dos Representantes. Congressistas norte-americanos articulam 3 medidas punitivas contra Moraes: sanções ao ministro, cassação de seu visto e uma visita de senadores dos Estados Unidos ao Brasil. Segundo o deputado Rick McCormick, do Partido Republicano, o magistrado instrumentalizou o judiciário para silenciar dissidentes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas. Moraes também é uma ameaça para os Estados Unidos, ao censurar companhias norte-americanas, suprimir a liberdade de expressão e violar a soberania digital. Fecha aspas, afirmou McCormick e completou. As táticas autoritárias dele demandam ação. O deputado refere-se ao embate entre o ministro e as plataformas Truth Social e Rumble. No caso da Rumble, a disputa também envolve o jornalista Alan dos Santos, cujo perfil Moraes ordenou exclusão, além de exigir a entrega de seus dados do usuário. Em entrevista à edição da quarta-feira, dia 26 do Jornal do Oeste, o jurista Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado, argumentou que a ofensiva de Moraes contra Alan pode configurar a medida mais sensível para as autoridades norte-americanas. A medida pode afetar não apenas o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, mas também juízes auxiliares, procuradores e agentes da Polícia Federal envolvidos em ações deliberadas de censura. Então eu iniciaria com o Rodrigo Constantino para comentar essa notícia de que os Estados Unidos poderiam proibir a entrada de Alexandre de Moraes em seu território nacional, mas também, não só dele, de outros membros, do Judiciário, até agentes da Polícia Federal. Claro, é apenas uma aprovação de um PL em uma comissão, precisa passar pelo plenário, mas o que vai acontecer, na sua opinião, Rodrigo Constantino? Então, é como a CCJ no Brasil aprovando, aí tem que ir para plenário votar, né? Eu achei curiosíssimo o blogueiro petista do UOL, o Jamil Chad, falando que foi o lobby bolsonarista que conseguiu isso, né? Poxa, o lobby bolsonarista está praticamente mandando na Casa Branca, conseguiu muita coisa, que hoje foi um dia que a embaixada americana se manifestou, o negócio está pegando fogo, né? Para quem estava há pouquinho tempo atrás, como a Mônica Bergamo, dizendo que a vitória do Trump foi motivo de piada no STF, quem vai se dar mal primeiro e tudo, agora eles estão dizendo basicamente o seguinte:
Alexandre de Moraes nem tinha planos de ir para os Estados Unidos e não vai muito para os Estados Unidos mesmo, nem queria, né? Então é um grande dia. É um grande dia porque o ovo está sendo frito pelas beiradas, vem muito chumbo grosso ainda, tem muitas ramificações. Já falamos extensivamente da decisão da juíza de Tampa na terça-feira e foi muito boa para os Estados Unidos, para o Rumble, para os defensores da liberdade e muito ruim para o Alexandre de Moraes, em que pese a Globo ter tentado distorcer a realidade. Então as coisas estão escalonando de uma maneira muito rápida, muito rápida. E o Brasil vai mordendo a isca, vai reagindo como uma típica republiqueta das bananas. Nós vamos falar disso ainda, tem muita coisa para mostrar, né? Mas vai querendo peitar o império estadunidense para jogar para a sua plateia do DCE, né? Dos artistas ignorantes e tudo, e vai criar um atrito muito complicado com os Estados Unidos, porque o Trump não está de brincadeira, já mostrou isso outras vezes aí, em outras ocasiões, para o presidente da Colômbia, por exemplo, e vai ficar com notinha típica de clube militar, né? Notinha que não diz nada com nada, falando que leva muito a sério a democracia, a soberania e tudo mais, e que as decisões judiciais são imparciais. Poxa, eles confessam os crimes. Nós derrotamos o bolsonarismo, a Corte Suprema se tornou um órgão político, são confissões do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Esse adora vir para os Estados Unidos. Tem filho que trabalha aqui, apartamento em Key Biscayne, vive frequentando aqui o Sawgrass Mills. Então, aliás, o Alexandre de Moraes também gosta, mas está magoado, digamos assim. Então, ô Cauti, as coisas estão começando a escalonar muito rapidamente. Os Estados Unidos têm um projeto estratégico para combater a censura no mundo. Eles estão fazendo isso na Europa, com o Reino Unido, eles estão fazendo isso na América Latina, com o Brasil sendo o principal, digamos assim, aluno para ilustrar que não vai ter moleza quem for por esse caminho, né? Então, o Brasil virou um laboratório, um quintal dos globalistas censores, foi instrumento de pressão ou até manipulação, intervenção ilegal do governo do Joe Biden na eleição. Isso vai ser investigado. Recebeu navio iraniano de guerra sob sanção. Muitas coisas aconteceram. A prisão do Felipe Martins com adulteração na entrada dele nos Estados Unidos, sendo que agora fica se sabendo que o Alexandre de Moraes já sabia da geolocalização dele 3 meses antes. Quer dizer, é tanto crime que foi cometido pelos verdadeiros golpistas que eles acharam que, o mundo inteiro ia ser passivo e ia ficar impune que nem é o Brasil. 2, que isso não ia gerar consequências, que nunca ia ter alternância de poder nos Estados Unidos e alguém como Trump para botar para quebrar. E como Elon Musk disposto a realmente, né, ir atrás de alguém como Alexandre de Moraes que tentou destruí-lo. E 3, né, achando que dá para tratar a jurisprudência do STF como planetária. E foram tentar fazer isso logo nos Estados Unidos, né, dando ordem para empresas americanas perseguirem cidadãos americanos. Isso é óbvio que vai backfire, né, que vai ter um efeito bumerangue. Então está começando a ter, e eu acho, Cauti, para fechar minha primeira fala aqui sobre esse assunto, eu acho que isso reforça a minha tese, que eu já trouxe aqui, mas está acelerando. Ou o Brasil vira Venezuela de vez, se fecha e não vai bastar uma notinha ridícula dessas, contraditória com o que a Globo soltou antes, né? Não, que o Itamaraty estava vendo como delicada a situação do que fazer para proteger, e parece que Barroso andou pressionando. Ou o sistema aceita virar Venezuela e dar uma banana para os Estados Unidos e para o mundo, e aí vira Venezuela, ou o sistema para sobreviver com o que restar e tentar catar os cacos e preservar um pouco do seu projeto de poder, vai ter que se adaptar, e isso envolve se livrar do Alexandre de Moraes para começo de conversa. Começo. Nós podemos começar a falar de Portugal, de coisas que acontecem em Portugal. Lá tem o Chega, que é um movimento alinhado, forte, crescendo. Tem muita coisa para acontecer. A situação não está nada fácil para a turma golpista suprema.
Pois é, vamos falar agora da nota do Itamaraty em resposta a esta decisão, mas antes disso, a nota do Itamaraty, que acaba de ser publicada há poucos minutos atrás, veio após uma nota, um tweet da Embaixada Americana no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. A Embaixada Americana escreveu que o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Uma mensagem muito clara contra a censura e contra as multas também impostas pelo Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Mas agora, vamos falar da nota, né, da resposta, aliás, do Itamaraty a esta decisão, porque o Itamaraty disse que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou seja, o chefe da embaixada aqui no Brasil, americana aqui no Brasil, abre aspas, distorce o sentido de decisões do STF, fecha aspas. O Itamaraty rejeitou críticas americanas e defendeu a censura judicial como legal. O ministro, aliás, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro emitiu a nota afirmando que o Departamento de Estado distorceu o sentido das decisões do STF e diz ter recebido, abre aspas, com surpresa, fecha aspas, a manifestação do governo americano sobre a ação judicial de empresas sediadas nos Estados Unidos. O Itamaraty afirmou que rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e invocou independência dos poderes. A nota do Itamaraty defendeu que a liberdade de expressão, abre aspas, deve ser exercida em consonância com os demais preceitos legais e menciona uma tentativa de golpe contra a soberania popular. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre esta nota, que basicamente tenta justificar o injustificável, inclusive a censura, criticando o Departamento de Estado americano. É mais lenha na fogueira. Uma piada de mau gosto, né? Concordo com a Fabi, é grave acusar de distorção. É o Ministério da Verdade do mundo agora. Né? Aliás, o advogado do Rumble e do próprio Trump, nessa causa aqui de Tampa, né? Aquele que fala fluentemente português, ele sendo entrevistado por uma dessas blogueiras petistas, ela também falou assim, não, mas veja bem, aconteceram crimes de espalhar mentira no Brasil, porque ele estava dando um exemplo. Vem cá, se qualquer juiz de qualquer país puder intervir na liberdade de expressão americana, acabou. Imagina um cara que critica a Coreia do Norte, o Kim Jong-un, aí o Rumble tem que ir atrás desse cara. Aí ela falou, não, mas o Brasil não é a Coreia do Norte, e crimes foram cometidos, espalhar verdade, em verdades. Ele, quem define o que é a verdade ou a mentira? Aí ela engasga. Então, essa notinha típica de clube militar, né, deve ter sido escrita pelo Celso Amorim, que é o Mauro Vieira, acho que nem isso consegue, né? É o cara que escreve prefácio para o Ramais e notinhas ridículas para peitar o Império Yankee, né? Essa notinha diz que o Brasil é o Ministério da Verdade do mundo. Cadê o crime? E vai dizer o quê? Que as decisões não são politizadas? Eu já disse, o Barroso, que é o presidente do STF, confessa o crime. Vocês falam demais, vocês dão um bom dia a cavalo, vocês dão mais entrevista do que qualquer influenciador e artista que eu conheço. Então não saem da mídia hoje, só hoje, enquanto acontecia todo esse turbilhão, estava o Barroso dando palestra em evento financeiro, dando pitaco sobre juros e economia, e estava o Gilmar Mendes soltando notinha da demissão da Anísia. Esse pessoal é político. Então, vocês acham que vão enganar quem com isso? Os Estados Unidos estão falando sério. Acabou a palhaçada. Eu estou com esse mote desde o primeiro dia. Acabou a palhaçada. A coisa agora é séria, tem xerife. E que está indo atrás, nos Estados Unidos, dos picaretas, dos vagabundos, da turma da USAID, dos servidores públicos desocupados e cabide de emprego. E está indo atrás dessa turma toda aí que quer censurar cidadão americano e achar que vai incluir o Elon Musk em inquérito e tomar os ativos da Starlink
num auge ali de soberba, de megalomania, típica de covarde tupiniquim. Sujeito que, né, não tem noção da sua mediocridade, porque passou a se enxergar como realmente o imperador, o dono do mundo, porque não encontrou resistência num congresso de prostituídos que é o brasileiro. Então, achou que ia mandar no planeta todo. A soberba precede a queda. Então, eu não estou dizendo que tem tic-tac 72 horas. Eu estou analisando com toda a clareza do mundo que a coisa está escalando muito mais rápido que o mais otimista de nós podia esperar. A batata está assando e o ovo está fritando. Tudo junto. Então, não é notinha patética para a Globo News fingir que o Itamaraty reagiu à altura. Não é isso que vai adiantar, não, meus amigos. Vai vir aí tarifa. Ó, eu vou ler aqui a chamada do Mário Sabino, que ninguém vai acusar de ser um bolsonarista, até porque cá entre nós é um típico isentão bobalhão que fica me chamando de bolsonarista e tudo mais. Mas a chamada dele. O STF encontrou adversários fortes demais nos Estados Unidos. Aí ele conclui, me chamando de bolsonarista, o Paulo Figueiredo também, mas ele conclui dizendo o seguinte: brigar com empresas nos Estados Unidos nunca foi bom negócio. E o STF encontrou adversários fortes demais por lá. Se essa briga escalar como promete, é preciso que os ministros reflitam se ela não prejudicará os interesses das empresas nacionais. Tá bom. Não está descartado que, a pretexto de defender empresas americanas, o governo Trump adote sanções econômicas contra o Brasil. E ninguém quer saber de perder dinheiro por causa de picuinhas. É preciso ter princípio de realidade. Quem não tem muito contato com a realidade é o bobalhão isentão do anta aí do Sabino. Agora, cá entre nós, vamos lá, né? Não é isso que está em jogo. Isso está em jogo para muita gente do sistema. Tem muito industrial, talvez a Globo, muita gente que não quer que o Brasil vire Venezuela. Agora, o Alexandre de Moraes está investido demais. Cometeu crime demais, deixou rastro demais e tem muito cúmplice. Então como é que vai fazer isso? Como é que vai? Não é picuinha, é um golpe que foi dado no país para recolocar o ladrão de volta à cena do crime e calar todos os críticos e perseguir o bolsonarismo. Isso foi um golpe. Então como é que vai reverter isso? Não é picuinha não, ô Sabino. Bateu a cabeça? Então, para reverter isso, eles vão ter que entregar, talvez entreguem anéis para manter os dedos. Entrega aí talvez o Lula, entrega aí talvez o Alexandre de Moraes. Vamos negociar mais um aí do Supremo. Agora, não vai ficar achando que é só uma questão de verborragia, de retórica, de botar panos quentes. Eu volto a insistir, o Trump não está de palhaçada, acabou a brincadeira. E esse pessoal vai demorar a entender. Eles estão achando, há um mês atrás, eles estavam dando notinha pela Globo de que era motivo de piada. Quem de nós vai perder o visto primeiro? Agora, Alexandre de Moraes não tem muito interesse em ir para os Estados Unidos. E os filhos dos ministros que trabalham aqui, que atuam aqui, querem continuar aqui? Pois é, Consta, deixa eu também complementar esse teu raciocínio antes de passar a palavra para a Fabi, porque eu estava dando uma olhada aqui no Twitter, né? E eu me lembrei de um tweet de alguns dias atrás do Glenn Greenwald, que podemos ter opiniões sobre ele bastante duras, né, daquilo que ele fez no passado, mas ele levou adiante uma batalha nos últimos meses e anos contra os abusos do STF, né? Então, o Glenn ele também relembra as mentiras divulgadas pela Globo News através da assessora de imprensa informal do governo e do STF, Daniela Lima, que mentiu ao vivo e a cores dizendo que Alexandre de Moraes tinha ordenado a censura do Rumble apenas no Brasil. Mentira, ele tinha ordenado que o Rumble fechasse uma conta globalmente e isso provocou a reação lá nos Estados Unidos. Então, só para relembrar esse momento de mentiras da Globo News, nunca desmentida essa frase da Daniela Lima e da própria, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Ela já tinha falado outra vez que o Twitter tinha tirado do ar a plataforma para impedir as críticas contra Elon Musk, o que também se confirmou uma mentira, né? Mas, Fabi Barroso, sua opinião sobre esta nota do Itamaraty beira o ridículo, mas também é uma primeira reação do governo brasileiro. De novo, o que esperar após esta manifestação formal do Ministério das Relações Exteriores? Bom, até pedir para o Cláudio aí, vamos compartilhar na tela
que a nota já tomou o quê? Checagem, gente. Como é gostoso ter notas de comunidade, né? Então tá lá, manifestação do governo norte-americano sobre decisão da justiça brasileira. E aí já tem a nota da comunidade falando que o órgão do governo erra ao negar que o próprio presidente do STF, que é o ministro Barroso, deixou claro, hoje o STF é um ente político e por isso só já torna essa nota aí indevida. Eu quero ler o último parágrafo, gente, da nota do Itamaraty para vocês entenderem o tom da nota. Abre aspas aí para o Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Aspas. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa, divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto em curso do Poder Judiciário brasileiro, fecha aspas. Então vamos lá. Primeiro, o que está sendo alvo de medida, né, judicial, sim, né, lá no Supremo, não é contra a soberania popular, seria contra o golpe, seria o Estado Democrático de Direito, né, na sua forma tentada, tentativa de golpe, e não a soberania popular, porque se a gente for levar soberania popular a sério, aí a gente já começa a entender que esses ministros que hoje estão se legitimando e avocando para si uma proteção do Estado não foram eleitos. Não tem representatividade direta. Outra coisa, a nossa Constituição, a brasileira, tá? Não preciso nem falar de outras leis, mas a Constituição brasileira garante devido processo legal, garante liberdade de expressão, garante que não haja censura, muito menos na modalidade de censura prévia. Tudo isso são direitos que esses ministros deveriam tutelar. Não é porque deveriam, porque deveriam porque é obrigação institucional deles. Então nós temos tudo isso já está consumado. Ao invés do Brasil parar um segundo e tentar dizer, né, que no mínimo, assim, o menor tom seria vamos tentar dirimir as dúvidas, né, mas não. Já disse que o governo, que o Estado, né, o Estado que recebeu com surpresa. Primeiro que não existe surpresa nenhuma nisso, né? Então, essa surpresa aí ainda deu-se porque eles não estão acreditando que os Estados Unidos está comprando o barulho orquestrado de uma massa. Agora, o barulho é orquestrado pela massa ou a massa se viu não representada, não se viu legitimada por esse governo atual e também se viu com severas dúvidas em relação ao processo eleitoral e foi criminalizada por levantar dúvidas. Então, essas verdades serão ditas e a gente sabe que em termos de leis americanas, do que é levado a sério ali, não tem esse lenga-lenga. Não dá para acreditar que estão enfiando o Brasil com tudo numa crise diplomática com os Estados Unidos. Né? Então, isso realmente me preocupa, mas muito, gente, muito, porque qualquer outro lado que está na porta, vários ali já estão empurrando a porta do Brasil para entrar com tudo. O eixo russo-chinês. E não dá para falar que está distante, porque Venezuela é logo aqui, não é logo ali. Né? E isso me causa pavor de pensar. Então, né, dito tudo isso, a reação de que se tornou uma verdade que várias autoridades podem ter esse tipo de sanção, por mais que eles digam, eu nem queria mesmo para os Estados Unidos, eu nem vou muito para os Estados Unidos, que bom, continue assim, né? Continue assim, porque para nós vai ser melhor. Parece que só Roma, né, e as imagens de Roma é que tem uma natureza aí da verdade dos fatos. Aliás, seria até bom entrar nesse assunto novamente, né? Então, a oposição, agora política, porque a gente está falando de política e de diplomacia, está com a faca e o queijo na mão para fazer um bom sanduíche sem mortadela desta vez. E eu espero que, ao final disso, que serão muitos passos, eu também vou no mesmo sentido, não tem bala de prata, não tem tic-tac, não são 72 horas, né? Vai ser passo a passo, step by step, nós vamos, então, precisar de toda a seriedade que existe e manter as instituições brasileiras de pé. Quem estiver contrário às instituições brasileiras é que deve ser punido. E aí, né,
a gente entende aí que serão ações em conjuntas. Então, já peço aqui aos deputados, aos senadores, para agirem, né? Vamos fazer esse sanduíche sem mortadela, pelo amor de Santo Pai. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.